Nós vamos falar no início das constelações familiares, pela perspectiva filosófica e terapêutica do criador Bert Helling. Então, Bert foi um filósofo e era um profundo estudioso da psicanálise, de todas as linhas terapêuticas existentes na época, e tudo que Bert traz e estudou das raízes psicológicas. Ele também não só estudou, mas ele praticou e ensinou. Então, é embasado na teoria sistêmica de Bert que nós vamos abordar hoje o tema, trazendo aqui hoje, tá certo? Então, Bert, ele foi influenciado por muitos outros estudiosos e pensadores da psique humana. E eu vou rapidamente apresentar alguns aqui para que vocês possam identificar, porque Bert, ele traz nos livros deles, né, essas teorias, dos estudos que ele fez. Então, uma das principais influências de Bert é a análise transacional de Erich Banner, que era contemporâneo de Freud. Então, Bert pontuava que a proposta de Freud era que o insight, o entendimento da pessoa no processo terapêutico, ele vinha das falas, né? Ou seja, dos conteúdos que a pessoa ia falando e apresentando aí, né? E depois ela ia acessando o seu inconsciente, que emergia a partir da fala da pessoa, os conteúdos que ela precisava ser trabalhados na terapia. Então a pessoa ia tendo os insights e ela ia no entendimento de si mesma. Na análise transacional de Erich Banner, a proposta não é essa, né? A grande questão não é as falas, mas é a pessoa entender as posturas que ela tinha nas relações. Ou seja, a pessoa entender como ela atua dentro das suas relações. Então, é essa a linha de análise que Bert traz nas constelações familiares. Então, essa é exatamente a base das constelações. A gente compreende quem eu sou e como eu interajo dentro das minhas relações do meu clã. Então, Bert percebeu em suas práticas que as pessoas precisavam voltar ao ponto do trauma. Ou seja, ele ia voltar àquela questão, né, de amor interrompido, que a gente fala tanto nas constelações familiares. Para a pessoa voltar naquele ponto onde o trauma aconteceu e liberar aquele conteúdo. Porque o conteúdo que não é sentido, que não é trabalhado, que é ignorado, que é negado, ele fica se repetindo, ele fica vindo à tona, tá certo? Então, ele também trouxe o entendimento de PNL, que é a programação neurolinguística, e muitas noções de Bert é necessário que a pessoa verbalize. Muitas coisas que surgem na hora de uma constelação, Bert fala que é preciso verbalizar ali em alto e bom som, com as falas de soluções. Porque os posicionamentos para que haja movimento do conteúdo emocional dentro da pessoa, é preciso que a pessoa vivencie realmente o momento lá do trauma. E a gente faz isso atuando num campo, né? Entrando em contato com o campo da pessoa. Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui com a heroína daqui a pouco para vocês perceberem como é que isso funciona. Então, Bert teve uma grande influência da Gestalt terapia, né, estudou Jung também, conheceu outras teorias que vai também embasar a teoria das constelações familiares. O mais interessante de Bert é que ele trouxe ele queria, né, ele quis que as constelações familiares fossem uma ferramenta de acesso a todos, com uma linguagem simples, e que não o paciente, né, ou a pessoa tratada, né, o cliente, ele não tivesse que passar anos e anos fazendo terapia para poder resolver uma questão. Então, as constelações familiares é uma ferramenta simples, mas não é fácil, porém não é fácil, mas ela é muito eficaz porque ela vai lá
no trauma. E como a gente está vivendo uma revolução sistêmica, não é? Porque todas as raízes, nossos problemas, tanto na área financeira, na área amorosa, como na área profissional também, em todos os pilares, elas têm muito a ver com as dinâmicas que a gente teve dentro da nossa família, né? No nosso núcleo familiar.